Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Papo Ped. Hoje, pessoal, a gente está com uma pessoa muito especial, confesso, eu preciso falar, viu, gente? Que olha, desde que eu mudei para cá, para Piracicaba, todo mundo com quem eu falo, todo mundo, 100%, quando eu falo que eu trabalho com desenvolvimento infantil, fala assim, você já conheceu a doutora Carolina Scheffer? Acho que todo mundo é um negócio assim, impressionante. Onde eu vou, aí eu fazendo aquela cara, né? Ai, não conheço ela ainda. E aí eu sempre quis muito conhecer ela, porque de verdade, aqui na cidade todo mundo conhece ela. Ela é uma referência aqui na cidade, mas eu quero que ela mesma se apresente, gente. Então, Carol, seja bem-vinda. E fala pra gente quem é você, o que você faz, sua formação, enfim. Ai, gente, eu tô até assim meio constrangida. Muito obrigada, para mim é uma honra, é um prazer. Eu acompanho o Papo Ped e eu falei para elas que se elas não me chamassem, eu me convidaria, porque eu preciso estar aqui também, como assim, né? Verdade. Demais, e obrigada mesmo. Então, eu sou otorrino de formação, eu fiz faculdade na PUC, em Campinas, e aí eu fiz residência lá, aí fiquei lá um pouco, trabalhando com odontologia, com residentes, e depois eu fiz foniatria, um fellow de foniatria na DEDIC em São Paulo, título de especialista de novo, e aí eu me apaixonei pela foniatria. Eu adoro otorrino, mas foniatria, assim, me pegou, sabe? E aí hoje eu trabalho bastante com foniatria e com otorrinopediatria também. Eu fico mais com as crianças, confesso que é minha paixão. Pedir para você explicar para a gente o que é a foniatria. A foniatria é uma área de atuação da otorrinolaringologia. Ela já foi uma especialidade lá para trás, e aí hoje em dia a MB deixou como área de atuação da otorrino. Então a gente faz otorrino e daí faz foniatria na sequência, né? Como se fosse uma especialidade. E é uma área que trabalha com transtornos de comunicação, linguagem e aprendizagem. Então, tem tudo a ver aí com o desenvolvimento infantil mesmo, né? E é apaixonante, né, gente? É demais, né? Você vê o desenvolvimento da criança, ver elas evoluindo. Eu sou fã, assim, sou apaixonada mesmo. Ah, legal. Conta pra gente, assim, um pouquinho, quem que deve procurar o foniatra? Qual é a criança que deve procurar o foniatra, deve ser encaminhada para um foniatra? Qualquer criança que tenha alterações de linguagem, de aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança com atraso de fala, com dificuldade escolar, com trocas fonológicas, trocas que não são esperadas para a idade, com dificuldades, por exemplo, de narrativas, de reconto, né? Então, é uma criança que ela pode muitas vezes não compreender a sua fala, não saber como responder, não conseguir contar uma história. Ter dificuldade de aquisição ali tanto da fala como de outros marcos de linguagem, né? Então, auditivos, marcos de linguagem até receptivos, né? Então, assim, não compreende. Você fala uma coisa, ela responde outra. Dificuldades de linguagem não verbal. Então, dificuldade de se comunicar além da fala, né? Com posicionamento corporal, com olhar, com gestos, o brincar, né? A brincadeira é um importante marco de linguagem também, de cognição. Então, com alterações na brincadeira, aquela criança que não consegue fazer uma brincadeira simbólica, de faz de conta, ela acaba fazendo brincadeiras mais de ação-reação, de encaixe, não progride. Então, todas essas alterações são alterações que valem a pena a gente avaliar. E eu falo que, assim, a gente que é mãe, né, meninas, assim, eu valorizo muito a queixa da mãe, né? Então, assim,
eu tô sentindo, eu tô achando que não tá indo. Claro que às vezes tem uma coisa ou outra que a gente fala, não, imagina, mas eu sempre ouço com atenção, porque a mãe sempre sabe, né? Sim, com É certeza. impressionante. A gente sabe, né, também. Sim, com certeza. Ela sente, né? Ela fala assim, não é possível, Não né? tá legal, né? Não tá normal, eu já percebi. Ou ela já tem outros filhos e percebe, mas o outro falou e tem alguma coisa errada, né? E a Ela tem uma sociedade intuição. sufoca essa mãe, né? Assim, Uhum. porque a maioria das mães que chegam com essa fala, não, eu já via faz tempo que não estava bom. E é descredibilizada, né? Assim, pelo companheiro, pela família. Então, imagina, você está procurando pelo novo. Sim, tá muito ficando comum. louca, Tá ficando louco, você está querendo achar diagnóstico para essa criança, não pode comparar com o outro, mas pode, né, gente? Porque na verdade, que ferramenta a gente tem se não é comparação, né? Assim, E é então... sempre melhor pecar pelo excesso, né? Quando a sim, gente né? pensa em desenvolvimento infantil, né? Para todos os tipos de problemas, né? E de atrasos e de questões quaisquer, quanto antes a gente age em alguma possível, né, questão, o prognóstico e os resultados sempre são melhores para a criança, né? Não tenha dúvida, é plasticidade, né? Assim, eu fico até um pouco receosa quando a gente fala de plasticidade, porque tem muita gente fazendo terrorismo com isso, né? Não sei se vocês já pegaram no consultório, né? Ai, porque se não falou até 3 anos não vai falar mais. Porque a janela neurológica, ai, se não fez até agora, então não vai fazer mais. E aí eu fico, não, também não é assim, né? Assim, sempre há tempo, mas, porém, se a gente conseguir quanto antes, a gente vê, né? Muita melhora quando a gente pega a criança pequenininha, né? É diferente de você com 4 ou 5 anos, de repente falar, nossa, não tá comunicando bem. Aí já tem alfabetização, aí você daqui a pouco tá no fundamental, tem interpretação de texto, tem... Aí começa a ir mal em todas as matérias, né? Sim. Exato. Até você levantou um ponto importante, né? Quando vem uma criança um pouco mais velha, né? Que tem alguma questão e a mãe demorou para procurar ajuda, o quanto isso traz de culpa para ela, né? Muito. E é importante a gente acolher também e falar que assim, a neuroplasticidade, gente, ela acontece na vida toda da gente, toda. A gente sempre vai ser capaz de aprender as coisas, não é mesmo? Com certeza. É claro que o cérebro mais fresquinho, da criança mais nova, essas conexões acontecem de uma maneira mais fácil, mas sempre é possível. Acho que isso é uma coisa importante da gente falar, né, para as pessoas. Sempre é possível. E assim, é claro que quando a gente pega uma criança mais velha, ela já traz uma bagagem de sofrimento, até psíquico às vezes, né? Então, assim, é uma criança que já está entendendo que ela não está dando conta, ela já se compara, muitas vezes sofre bullying, né? Então, a gente não quer, né? Mas existem alterações que a gente só vai descobrir quando chegar a demanda, né? Então, assim, eu nunca vou saber, não é uma palavra, mas assim, às vezes é difícil de eu saber que a minha criança vai ter alteração na alfabetização antes dela chegar para ser alfabetizada, né? Posso ter indícios ali no ensino infantil? Sim, mas se não tiver uma equipe, um olhar para isso, muitas vezes vai passar, né? E aí a mãe também não tem culpa nenhuma. E muitas vezes o médico que está acompanhando, a gente vê muito isso, né? Fala, não, tá tudo bem, né? E a mãe acata, porque, ela tem que ela confiar, não é médica, né? Exato. Então, e sempre é tempo. A gente tem que... o que não pode é falar, agora não deu, não dá mais, vamos deixar assim. Isso não dá, né? Na verdade, tem os dois extremos, né? Tem aquela que chega com o bebê de dias e fala, dá pra ver se tem alguma alteração? Aí você fala, nossa, mas a criança ainda só tá dormindo. E tem aquela que fala, eu achei que era normal, porque o vô demorou para falar, ou o pai demorou para falar, e eu achei que estava demorando também. Então a gente pega os dois extremos, ou a que está muito preocupada, ou a que ficou muito tranquila, né? Então é difícil às vezes pegar no tempo certo. É verdade. E essa que está muito preocupada, muitas vezes ela precisa ser acolhida, ouvida, precisa que ela venha mais vezes, que a gente vá dando esse acompanhamento, esse apoio. E hoje com a internet, né, a gente vê que elas vêm muitas vezes já com todos os critérios diagnósticos, né? Assim,
não, olha, não faz isso, enfileira e não sei o que, e já vem, eu falei, não, a gente tem que desconstruir um diagnóstico, né? Sim. E então não é fácil, a gente tem que ter muita empatia e acolher e orientar, né? Carol, me conta uma coisa. O que você mais pega no seu consultório? Assim, todo atraso de fala é todo igual? Ou quais são as minúcias assim que você mais vê no dia a dia? Olha, não é tudo igual, tá? Na verdade tem muito diagnóstico, porque a gente, quando começa a estudar isso, né, a gente começa a entender que cada criança é uma, né? E as alterações de linguagem e outras alterações, elas vêm com cada criança uma particularidade. Então, por isso que eu defendo que toda a planejamento terapêutico tem que ser individualizado, né? Porque, por exemplo, falando em linguagem, né, eu posso ter uma criança com alterações mais expressivas na fala, eu posso ter crianças com alterações expressivas e receptivas de compreensão, eu posso ter crianças com alterações motoras de planejamento motor, então transtorno motor de fala, apraxia de fala, atraso motor de fala. Eu posso ter crianças com dificuldade, e aí com disfagia, muitas vezes, com engasgo, com alteração para se alimentar, né? E tudo isso está muito relacionado, né? Às vezes essas crianças têm alterações sensoriais mais globais, alterações motoras de planejamento motor global também. Tem a questão do TEA também, o autismo, né? Que é um paciente que chega, e essas mães vêm muito com esse diagnóstico somente, né? Atrasou para falar, é autista, né? E a gente sabe que não. E o TDL, que é o transtorno de desenvolvimento de linguagem, ele é 2 a 3 vezes mais prevalente do que o autismo, né? E a gente tem uma prevalência hoje, no Brasil a gente está em estudo ainda, mas ao redor do mundo essa prevalência é cerca de 8% nas crianças de 3 a 5 anos. Então é uma prevalência bastante alta. Se a gente pensar que no TEA isso beira ali 2, né? 1 para 31 no mais recente ali, né? Eu estou falando de 1 para 12, né? Então é uma prevalência bastante alta. Bem alta. E a gente, eu vejo que é um transtorno muito pouco conhecido, apesar de muito frequente. E que traz alterações importantes, né? Porque a linguagem, ela permeia todo o desenvolvimento, né? Então fica complicado se a gente não reabilita isso. Então o TDL é muito frequente, o TEA, e tem os falantes tardios, né? Que são aquelas crianças, a gente chama, né, na literatura os late talkers, né, que eles têm uma prevalência alta também. Então, não é toda criança que atrasou para falar que ela vai ter um transtorno de linguagem, né? Obviamente que não, né? Mas é importante que toda criança que atrasou para falar, que ela tenha uma avaliação médica especializada ou não, uma avaliação médica para poder descartar alterações. Então, a primeira delas é a alteração auditiva, né? A gente tem que entender se essa criança está ouvindo perfeitamente. E tem um estudo legal, se eu estiver falando muito, vocês me interrompem, gente, que eu gosto, eu vou falando. Tem um estudo bacana dos falantes tardios, que mostra que cerca de 40% das crianças, eu vou até inverter, 60% das crianças que são diagnosticadas com atraso de fala, elas vão evoluir para dentro dos seus pares, alcançar os seus pares, com, sem ou apesar de terapia, médico, etc. 60% é um número grande. Agora, em contrapartida, 40% não. E 40% é um número expressivo. Super. Né? Então, não dá para a gente desprezar isso. E esse estudo também mostra que as crianças que são submetidas à terapia, mesmo daquelas que iam evoluir bem, os 60%, elas evoluem com recursos linguísticos mais para frente, muito mais elaborados. Isso mostra que a terapia sempre é bem-vinda, né? Então, a nossa colega, amiga, fonoaudióloga, ela tem que estar ali junto, porque vai fazer total diferença em qualquer um dos casos. Fala um pouquinho sobre o TDL pra gente. Então, o TDL
é um transtorno do neurodesenvolvimento também, assim como o autismo, né? Então, ele é um transtorno que envolve principalmente linguagem e seus subsistemas. Então, dentro da linguagem, a gente tem a parte fonológica, que é a parte, né, dos sons, das palavras, a parte semântica, que é a parte de a gente saber o significado das palavras. Então, a gente tem um dicionário interno ali, um léxico lá no nosso cérebro, e a gente, né, uma diminuição de vocabulário, ou a criança que não entende o significado das palavras, principalmente palavras de classe fechada que a gente fala, que é, por exemplo, qual, onde, porquê, quando, são palavras difíceis, né? Assim, a gente tem uma aprendizagem meio que implícita dessas palavras, né? Ninguém chega para vocês e fala, viu, vamos ensinar, eu vou falar para vocês o que é onde. Né? A gente vai aprendendo no dia a dia. E essas crianças têm bastante dificuldade. Dificuldade pragmática, que é a dificuldade de usar a linguagem, né, em seus determinados contextos. Então, a gente conversando aqui, a gente está falando de uma maneira, a gente sentar ali num bar, eu vou falar de outra maneira, se a gente estiver num congresso, eu vou falar de outra maneira, e assim a criança também precisa conversar e interpretar, às vezes, as coisas também não de maneira tão literal, né, ao pé da letra, né, interpretar piada, duplo sentido, sim, né, tudo isso também tem a ver com a pragmática. Deixa eu ver, fonologia, semântica, pragmática e sintaxe, que é super importante, que é a questão da gramática, né? Então, a gente tem muita alteração no TDL de gramática, concordância verbal, de gênero, concordâncias e assim, elaborar a frase com recursos morfossintáticos, assim, conseguir se organizar numa narrativa, conseguir fazer um discurso que seja compreensível, né? Então, esses são os 4 subsistemas da linguagem. No TDL, todos eles podem estar alterados ou não, né? Então, quando mais de um subsistema está alterado numa criança sem condições biomédicas, ou seja, ela não é surda, ela não é autista, ela não é uma deficiente intelectual, ela não tem trissomia do 21, ela não tem uma condição médica que justifique esse transtorno de linguagem, isso é chamado de transtorno de desenvolvimento de linguagem, TDL, né? E é uma condição, embora permanente, altamente reabilitável, né? Então, com exceção dos TDLs assim, mais severos, são crianças que, se a gente pegar e mais uma vez lá no começo e estimular desde a parte de linguagem, mas também de aprendizagem, de relações, né? Tudo isso vai encaixando e são crianças que têm um prognóstico muito bom, graças a Deus. Conta pra gente, assim, o que você costuma ver no consultório, que os pais fazem, né? Enfim, da rotina da criança, que pode atrapalhar na aquisição da fala, da linguagem, questão de estímulo. Eu acho que o mais importante é a interação, né? A fala, o desenvolvimento, a linguagem, ela vem da interação com o outro, né? Então, a gente vê nessas famílias extremamente sobrecarregadas, né? Que a criança muitas vezes fica ali na tela, né? Seja na televisão, no celular, tá no videogame. As crianças não saem mais para brincar ao ar livre, né? Elas não têm mais esse... Hoje em dia a gente precisa... Quando eu era criança, minha mãe tinha que me pedir para voltar da rua, né? Hoje acho que a gente tem que falar, vai sim, vai ter que ir. As coisas mudaram um pouco. Então, assim, é um desafio para as mães, eu me incluo nisso, sabe? De fazer essa criança sair da toca aí, né? Sim. Ter uma infância normal, né? Ter uma infância saudável, normal. Então, e o conversar, né? Assim, desde sempre. A criança que, por exemplo, mora numa família com muito mais pessoas, ela tem um vocabulário muito maior, ela escuta muito mais gente. Hoje em dia a gente tem um filho, né? Às vezes o filho fica com a avó tá fazendo almoço, tá não sei o quê, a criança tá... Né? E a gente tem muita pressa também, tanto a gente quanto as crianças, né? Então, a gente não dá tempo da criança responder, a gente pergunta, já responde, né? A gente vai fazendo, vai enfiando a roupa, vai enfiando... A gente não tem tempo de conversar, de escutar o que a criança tem para falar, né?
de nomear, de narrar, de ler, né, para essa criança. Nossa, é muito importante, né? É, Eu tava pensando nisso, você tá falando, nossa, passou assim um filme na minha cabeça, assim, porque o fato de eu mudar pra cá tem muito a ver com isso, sabe, Carol? verdade, Rê? Porque eu morava em São Paulo e assim, atendendo as crianças em São Paulo, você fala que aqui as crianças já ficam muito em telas, já não saem na rua. Nossa, mas assim, lá é muito, 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 isso é muito potencializado, sabe? Aqui eu vejo, assim, os pais comentando, principalmente, né, as crianças que são de sítio, né, tendo algumas, então, elas acabam tendo uma infância mais saudável. Eu tô indo no lugar errado, né? Então, elas acabam tendo uma infância mais saudável. Eu vejo aqui ainda as crianças que têm os amiguinhos da rua, que vão jogar, vão andar de bicicleta, vão jogar bola no campinho. Aqui ainda tem esses recursos, essa possibilidade. A questão da violência é um pouco melhor aqui, né? Sim. E eu, quando eu fiquei grávida, nossa, bateu essa questão, essa urgência em sair daquele ambiente, porque lá, pessoal, lá em São Paulo, é assim, não é porque você mora bem entre aspas, que, né, num lugar mais abastado, enfim, com mais segurança, que você realmente mora bem com qualidade de vida. Isso não acontece. Lá é muito difícil, assim, geralmente assim, os bairros muito bons são muito violentos também, entende? Sim. E a questão da poluição sonora, poluição, tudo isso interfere, né? Sim, a poluição visual, de você assim olhar para o céu, gente, olha aqui, ó, tá vendo o céu, entendeu? Não são prédios, entende? Muito gritante, né, meninas? Nossa, gente, eu lembro muito de uma criança que eu atendi nessa época, e era um menino que já tinha uns 2, 3 aninhos ali, e ele tinha uma condição clínica importante ali. Então ele tinha uma imunodeficiência e a mãe ficou assim desesperada, obviamente, na época da pandemia. E aí esse menino não saía, não via ninguém, não saía, então ele não saía de dentro de casa. E o menino evoluiu assim com um transtorno de processamento sensorial e até com um dia ela falou que ela se emocionou porque ele viu o que era noite e o que era dia no céu. Gente, foi uma coisa que para mim, nossa, gente, porque assim, arrepia, né? ele não saía, então, né, apagava a luz, mas ele não tinha esse contato com o externo, né? E é muito, aí, assim, obviamente, um cérebro assim submetido a um tipo de desenvolvimento assim, ele vai sofrer alterações, com né, certeza. gente? Não tem como, né? E aí a gente começou a ver o quê? Criança que não sabe amarrar um cadarço, sim, criança que não sabe comer, tirar uma tampinha do Danone, que não consegue, né? Assim, coisas assim, extremamente subir numa árvore, eu já não vou nem comentar, né? Mas assim, não tem essas habilidades motoras finas e grossas que a gente desenvolveria, assim, sem esforço, né? Numa infância normal, né? Mas isso que a Rê falou, vamos ver. Uma descida aqui, ó. No estacionamento, uma vez a gente parou para ir lá no negócio da Unimed, aqui, ó, o estacionamento L do Engenho. Olha, parabéns, amiga. Olha que delícia, gente, ó. Demais, meio da cidade, ó. Sente só. Já estamos numa estrada de terra. Do Neiva. Olha que delícia. Ó, dá pra ver, né? Estamos num lugar extremamente arborizado. E a placa é proibido pescar. Mas todo mundo pesca. É isso que eu ia falar, todo mundo pesca, é verdade. Eu fico pensando, será que tem peixe bom, gente? Ai, não sei se é bom, porque peixe deve ter, né? Que nem foi ano passado, não, faz uns anos já, né? Que aconteceu aquele vazamento. Sim. E o rio tá poluído, gente. Eu vi uma reportagem recentemente que o rio tá bem poluído, infelizmente. Tá nadando, tá feliz da vida, mete uma boia ali e vai com Deus, né? O dia da boia foi recente, mas foi. Todo dia da boia morre um, né? Gente. É verdade. Pessoal, tem que tomar cuidado, né? O rio, ele é bonito, mas eu dei uma buzinada, mas ele é um pouco traiçoeiro também, né? Ele é bem forte em alguns momentos, né? Em alguns
em algumas Uns quedas, trechos, né? Uns né? trechos. Eu sempre já fiz esse corrido. Nossa, muito lindo, né? Dá pra ver, né, pessoal? Olha que privilégio esse lugar. Olha, aqui é pra bicicleta, né? Bicicleta, correr. Então, assim, de experiência que eu pego muita criança que mora em sítio, que mora na roça, que ou vai direto no fim de semana. Nossa, elas são super espertas, assim, às vezes sobe, desce e sobe tem umas que sobem em árvore, tem umas que correm atrás de galinha e já aprenderam a falar um monte, porque tem que correr, a galinha acaba fazendo cocó e vai. Mas significado, né? O significado e motivação, né? O cérebro aprende assim, E ó, né? uma coisa importantíssima nisso que vocês estão falando também é redução de estresse. Sim, O verdade. quanto que a redução de estresse é importante. Eu vejo algumas crianças que elas não moram em sítio, mas a avó mora, ou algum parente próximo mora. E aí, pessoal, eles vão nas férias para o sítio e passam um mês. Eles voltam outra criança. Com outro desenvolvimento, não né? é? Nossa, melhorou a fala, melhorou, né? É impressionante. Várias questões que a mãe tinha, falou assim, nossa, ele melhorou muito, passou aquele negócio. E aí você vai ver assim, redução de estresse, só isso, É né? verdade. Então, quanto que é importante a gente pensar nisso, né? Aí eu fico feliz, muito feliz toda vez. Falo assim, ai, graças a Deus eu tô num lugar bom para meus filhos. E a gente consegue proporcionar, né, essa redução de estresse, contato com a natureza. Então a gente para aqui no engenho, que é, né, um engenho, né? Patrimônio de Piracicaba, É um patrimônio né? de Piracicaba, é um dos principais pontos turísticos da cidade. Depois a gente vai dar uma passeadinha para mostrar para vocês. E tem muitos eventos que acontecem aqui. Sempre tem muitos eventos, muitas festas que o pessoal pode vir, aproveitar. E é bem bacana, assim. Gostaria que estivesse um pouco mais conservado, para ser sincera, né? Mas tirando isso, acho que é um lugar bem legal e que a gente consegue ver como que era um engenho, né? Essa parte da nossa história, né? Faz parte. Chupeta, Carol, conta um pouquinho da chupeta. O que a chupeta atrapalha na aquisição da linguagem da criança? Assim, na verdade, da linguagem, não, mas da fala, sim, né? Porque se a gente for pensar, a chupeta, primeiro que ela ocupa a boca, né? Então já não dá para falar com a chupeta. Segundo que a chupeta, né? Se a gente pensar a língua está aqui, a chupeta está aqui, ela empurra essa língua para baixo. Então ela vai fazer uma alteração osteomuscular aqui na boquinha da criança, né? Então fica uma linguinha flácida, molinha para baixo, o céu da boca fica fundo, né? Então aí essa língua que devia ficar lá no céu da boca coladinha lá, ela fica aqui embaixo. Então essa língua fica hipotônica. Então para a formação de alguns fonemas já não dá conta, né? Para levantar a língua, para fazer o rá, o prá, que eu preciso dessa força de língua, a criança não consegue, né? Então é claro que, mas chupa pouquinho, até 1 ano, 2 anos, tudo bem, né? Mas a gente vê criança de 4, 5 anos com chupeta para tudo, né? Assim, não consegue estar o tempo inteiro de chupeta. Então, eu acho que bom senso é sempre uma boa dica, né? Eu sempre falo, meus 2 filhos usaram chupeta, então eu não tenho moral alguma para contraindicar tão veementemente. Mas mas os 2 eu tirei cedo, assim, o meu mais velho 1 ano e meio, mais ou menos, e o mais novo até um pouco antes, assim. Então, não foi assim, não, eu vou tirar, porque eu fui tirando devagarzinho, sabe? Assim, esqueci, não mandei para escolinha, uma noite eu vi que dormiu sem, eu falei, pronto, acabou. Então, fui devagarzinho, né? Que foi a maneira que para mim deu certo. Mas chupeta tem essa questão, né? E toda a questão, assim, funcional, anatômica, que fica a cada dentária, musculatura, e estética também, né, gente? Depois tem que consertar tudo isso, né? Eu acho super polêmico a chupeta. Você fala que não e tem todos os fatores que sim, que acalma, morte súbita, é difícil. Mas é isso que você falou, também
tem que avaliar quanto tempo, quantidade de horas que passa com essa chupeta, porque vira e mexe você vê a criança que entra na consulta e fica a consulta inteira e sai da consulta com ela ali, e ela fala, inclusive, com a chupeta na boca, aí você fala, tira para conversar com a tia, não quer tirar de jeito nenhum, e às vezes ela até fala menos porque ela tá com ela ali e vai atrapalhando. Então, acho que, lógico, ela veio para ajudar, porque a demanda da mãe é enorme. Antigamente a mãe tinha um filho e ela ficava no resguardo, ela ficava ali cuidando do filho. Hoje a mãe tem filho e ela às vezes tem que trabalhar, ela tem que fazer a comida, ela tem que cuidar da criança, ela tem que fazer 1000 coisas, e uma rede de apoio cada vez mais limitada, que você vê que as avós hoje em dia estão todas trabalhando. Antigamente a avó ficava para ajudar, hoje em dia a avó está trabalhando, a avó está fazendo outra coisa. Então a rede de apoio também não é muito ampla. E a mãe tem que se desdobrar em fazer 1000 coisas, e tem uma criança que quer ficar no peito, por toda a necessidade do bebê, lógico, chupetando, que é até errado falar, porque ela não está chupetando, a chupeta foi criada justamente para isso. Ela quer ficar ali no seio materno. E a chupeta acaba ajudando nisso, mas a gente também tem que ter um bom senso de como que a gente vai usar essa chupeta, né? Sim. E até assim, pensando em funções executivas, né? Assim, a gente pensar dessa criança desenvolver outros meios de autorregulação, né? Porque assim, às vezes eu vejo até o peito, né? Às vezes eu vejo crianças muito mais velhas, por exemplo, 4 anos. Se frustrou, o que a gente pode fazer? Conversar, explicar, acalmar, abraçar. Não necessariamente eu preciso dar a chupeta ao peito, né? Sim. Até porque eu atraso um pouco esse amadurecimento dessas funções, né? Nessa idade a criança já é capaz de entender, já é capaz da gente, né? Eu vejo às vezes a mãe tá desesperada com a chupeta, a hora que a gente tá examinando. Calma, vamos, né? Olha, tá tudo bem, a tia tá fazendo isso porque é pro seu bem. Olha, viu, já passou, né? A gente acaba trazendo outros meios de se acalmar, né? E isso é muito benéfico, né? Nossa, é tão importante botar de destaque. Porque as mães tudo enfia lá e... porque acaba sendo um recurso, né? E quando é bebezinho, né? Que tem bebê, né? Não sei se vocês veem isso, tem uma necessidade de sucção, né? Sensorial ali. Enorme, que realmente, cara, a chupeta dá um help, né? Não vamos mentir, né? A chupeta é uma criação milenar, né, gente? Então, assim, né? é claro, a questão da chupeta é sempre muito individual, né? Como é que funciona cada família, porque, assim, é indiscutível que ela ajuda muito nessa questão de acalmar o bebê, né? Mas, e a questão de tirar a chupeta é algo que é importante de se fazer, mas é importante a gente acolher a família também, né? E entender, assim, né? E ajudar a elaborar estratégias, né? De repente, exato. Né? Porque... às vezes é isso que falta, não é? Exato, né? E tem o que não falta é a gente tentando ensinar, né? Difícil a gente aprender, né? Mas eu mesma, assim, vejo que muitas conhecidas, muitos pacientes, a minha irmã teve dificuldade de tirar a chupeta com a minha sobrinha, então, assim, não é fácil. Então... a gente tem que tentar ajudar, né? Vou contar uma história pessoal do meu filho. Meu filho chupa a chupeta, ele tem 3 anos e meio, né? E, por exemplo, no meu caso, como mãe, né? Assim, teve a questão do nascimento da irmãzinha mais nova, e aí a gente fica com aquela dosinha, né? Aí, depois, ele fez a cirurgia de adenamidalectomia. Para quem já fez essa cirurgia, pessoal, uma cirurgia, a Carol faz muito, né? E o pós-operatório é extremamente dolorido, chato, a criança não consegue deglutir, ela sente muita dor, né? A gente acaba tendo que medicar de horário por vários dias, né, a criança, então a gente acaba ficando com dó também. E aí vai passando o tempo, vai prolongando, né? Vai prolongando. Mas é importante, gente, é importante a gente realmente, como a doutora Carol falou, a gente conseguir elaborar estratégias para a gente ir tirando aos poucos a chupeta e ensinando novas formas da criança se acalmar, porque de fato, né, eles conseguem, com o passar do tempo, amadurecimento neurológico, eles vão aprendendo outras, só que eles conseguem respirar fundo, fazer outras coisas, né, que fazem com que eles se acalmem, né? Você sabe que até se a gente pensar no viés das crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientes autistas
que por fim acabam ficando com a chupeta por mais tempo por uma questão sensorial, né? Sim. Então precisa daquilo, né? Então a chupeta tá até rasgada, tá aquela coisa, mas é uma questão de que ela precisa para se autorregular, né? Então tudo não é, né? A gente tem que cada caso é um caso, né? Mas às vezes o que eu faço? Olha, vamos trocar por um mordedor? Né? Vamos comprar um mordedor daqueles assim de pôr aqui, e aí a gente dá como opção para chupeta. Tem aqueles que põem aqui na mãozinha, tem o de cordão, né? Pra gente tentar, de uma pacientinha minha que resolveu com chiclete. Tá certo, não tá, mas a gente pegou um chiclete menos pior e ela conseguia se autorregular dentro da sala de aula e prestar atenção, mas com chiclete. Então, assim, cada um a gente vai tentar elaborar uma estratégia individual para tentar retirar o mais breve possível. Né? Com a terapia comportamental, eles falam muito em colocar um estímulo concorrente. Né? Então, se a questão da sucção é muito importante, então a gente põe algo que ela consiga sugar também de uma maneira diferente, mas que não fique o tempo todo na boca, né? Ou que tenha a ver com algum estímulo da boca, não é? Algum estímulo concorrente. É o que tem para hoje, né? A gente faz o que dá. Vai tirando aos pouquinhos. Eu acho. Acho que aos pouquinhos é mais respeitoso. Muito bem. Pessoal, vamos conhecer um pouquinho o Engenho. Vai ser muito legal. Esse é um lugar diferente, a gente nunca veio aqui. Tá bom? Bora lá. Oi, gente! Ó, a gente tá aqui, né? Lembra que a gente falou que aqui no Engenho tem muitas atividades, né? Muitas festas, muitos eventos. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha a estrutura que estão criando aqui para fazer o evento da Paixão de Cristo. Olha que legal. Olha o tamanho da arquibancada, ó. E aqui eu vou mostrar um pouquinho atrás aqui de mim, ó, as casinhas do Engenho, onde eram processados a cana-de-açúcar, né? Que aqui, região de Piracicaba, é uma região até hoje, né? Essencialmente com a cultura de cana-de-açúcar, assim, muito mais do que qualquer outra cultura. E aqui é o rio, né? E aqui atrás, não dá para ver, mas atrás dessa grade aqui é o rio né? O rio Piracicaba, que passa por toda a cidade praticamente. Então... É lindo, né? É muito legal. Muita gente veio fazer ensaio aqui, né? Tirar foto. Nossa. Eu ainda tô precisando fazer o meu. Eu fiz de casamento aqui? Eu preciso fazer um aqui. É lindo. Porque é muito legal mesmo, assim. E sempre tem algumas atividades para as crianças também, viu? Virou, mexeu, tem um teatro. Aqui tem o teatro também, Eurotides de Campos, que é aqui dentro, né? Que é mais lá para lá. Que sempre tem coisas também para as crianças. Tem que ficar de olho, sabe? No Instagram de Piracicaba, sempre tem. Circo, às vezes. Tem, né? Sim. Muito bom. Carol, queria muito agradecer você. Eu que agradeço, gente. Foi muito legal, eu aprendi amei. muito. Imagina. Eu aprendi muito, de verdade. Acho que esse assunto é um assunto muito importante. Acho que as pessoas se interessam muito porque a prevalência e a incidência, né, de crianças que têm algum tipo, de alguma maneira, de algum atraso de fala é grande. Então, as mães, eu acredito que elas também vão aproveitar e vão aprender bastante, da mesma forma que nós. Então, eu queria agradecer muito eu que agradeço. o seu tempo. Imagina. E ter te conhecido finalmente, finalmente, né? É um prazer, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar. Com as meninas, manda aqui embaixo que eu vou ter mando um prazer de responder, viu? Mando obrigada. Sim. Um beijão, obrigada, Carol, de novo. Obrigada, Má. Pessoal, obrigada pela audiência. Curta, compartilha, siga a doutora Carolina Scheffer no Instagram, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau.